Olá, tudo bem? Meu nome é Renata, eu sou psicóloga e eu fui convidada para poder falar um pouquinho para vocês sobre como lidar com as crianças nesse momento, né, de isolamento e distanciamento social, onde as crianças estão ficando mais tempo em casa, onde a gente precisa ter um jogo de cintura melhor para poder lidar com elas, né? E aqui vim dar umas diquinhas para vocês, tá bom? Bom, criança precisa de rotina. A primeira dica que eu queria dar para vocês é: mantenham a rotina do dia a dia de vocês, tá? Durante a semana a gente sabe que final de semana dá um pouquinho uma pulada, essa coisa de rotina, mas durante a semana é imprescindível que a criança continue tendo os horários dela de dormir, de almoçar, de jantar, caso jante, né? De tomar um banho. No momento que estiver na escola, por exemplo, que seria o momento de atividades dela da escola, se a escola estiver mandando as atividades, que você separe esse tempo. Lógico que não vai ser todas as horas, talvez, né, que a criança ficaria na escola, mas que separe um tempo desse horário, se é na parte da tarde, na parte da tarde, se é na parte da manhã, na parte da manhã, se é o dia todo. Vamos pensar aí o que poderia ser feito durante esse dia inteiro, né, em relação às atividades da escolinha, da creche dessa criança. Tá? Mas manter essa rotina escolar, do horário que ela poderia estar tomando banho para poder ir para a escolinha ou para a creche, atividades que poderiam ser feitas, né? Se a escola e a creche está mandando, que sejam regularmente feitas essas atividades, tá? Porque a criança precisa dessa rotina, tá? Cognitivamente ela precisa compreender que mesmo ela estando em casa por uma situação que ela é peculiar, né? Ela é bem particular, mesmo assim ela precisa manter essa rotina. Isso é bom para o desenvolvimento da criança, tá bom? Uma segunda coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: a criança, ela tem muita energia, né, gente? A gente sabe que uma hora a gente cansa, né? E a gente precisa estar sempre, tanto de criatividade quanto de cansaço físico mesmo, a gente precisa estar sempre procurando alguma coisa diferente para fazer. E aí, pensando nisso, eu queria falar pra vocês uma coisa que eu gosto muito de fazer com as crianças quando elas estão muito ansiosas, quando elas estão muito animadas, né, e você já tá cansada, e você pode fazer isso é uma coisa prática que dá pra você fazer dentro de casa. Não precisa sair pra comprar nada, que possivelmente deve ter dentro da sua casa, tá? Que é a questão da bolinha, tá? Aquela bolinha que a gente faz, sabe? Isso é bom pra respiração da criança, tá? Isso é um exercício de tranquilizar a criança. Ah, Renata, eu não tenho esse potinho na minha casa. Não tem problema. Você pega água, detergente, canudinho que você tiver em casa, qualquer canudinho do copinho da criança ou qualquer coisa do tipo, você faz e brinca com ela. Tá? Se sua casa tem uma varanda, você faz na varanda. Se sua casa não tem, faz no box, no banheiro, em um local que seja bacana para ela. Se der para fazer ao ar livre, sua casa tem um quintal bacana, faz um quintal, mas que ela consiga gastar essa energia e que ao mesmo tempo ela consiga conciliar com essa respiração dela. Tá bem? Tem irmãos? Melhor ainda, faz os dois fazerem, faz uma competição de quem a bolinha é maior, né? De quem faz mais bolinhas e assim por diante. Isso é muito bacana. Isso ajuda a criança na respiração, na concentração e também em tranquilizá-la. Tá bom? Criança com irmãos, tem muita coisa para fazer. Dá para fazer amarelinha com fita durex no chão de casa, né? E brincar com ela disso. Os joguinhos que vocês têm dentro de casa, eu não sei quais vocês têm, mas pode ser de pintura, pode ser de giz de cera, pode ser de tinta guache, né? Alguma coisa que eles tenham, que eles levem para a escola, né? O importante é manter a criança ativa, tá? Lógico que vai ter um momento que que elas vão querer ver um desenho na televisão, que elas vão querer ver alguma coisa no YouTube que seja, mas que isso seja regulado, que a criança não fique o dia inteiro na frente da tela, tá? Não é recomendado, não é legal para a criança e ela precisa gastar essa energia, tá bom? Fora isso, eu queria falar para vocês o seguinte: tenham paciência, tá? A criança, assim como vocês, pais e cuidadores, estão no momento em que elas precisam gastar o tempo que elas têm, tá? Muita gente está fazendo home office, né? Muitos pais, muitos cuidadores estão fazendo home office e esse tempo acaba sendo curto do mesmo jeito. Mas eu peço para vocês que no momento que vocês tenham, vocês não teriam uma hora para almoço, por exemplo, que vocês utilizem essa uma hora para almoçar junto, para estar junto da criança. Entendo que a criança vai apresentar alguns comportamentos que talvez elas não tenham apresentado antes. Esses comportamentos, fundamentalmente, são para chamar a atenção de vocês, já que vocês estão integralmente dentro de casa com elas.
Então, tentem entender que talvez esse comportamento que a criança vai apresentar seja para que você esteja mais próximo dela, seja para ela chamar a sua atenção, para que você esteja perto dela, para que você possa contribuir com aquele momento que ela precisa para poder estar desenvolvendo essas atividades. Tire esse momento com o seu filho, com a sua filha, com seus filhos, né? Mas que seja um momento produtivo, que seja um momento harmônico, tá? A criança precisa dessa companhia dos pais. Isso é fundamental para o desenvolvimento saudável dela, de uma estrutura, de uma base de família boa, sustentada, para que ela possa levar para o resto da vida dela esse exemplo, essa referência, tanto de mulher, quanto de homem, quanto de pais, no decorrer da vida dela, tá bom? Isso é uma diquinha rápida que eu queria dar para vocês. À medida que for tendo mais coisas que eu possa falar, eu vou estar falando aqui para vocês. Mas o fundamental é: mantenham a rotina em primeiro lugar. Em segundo lugar, façam atividades que sejam fáceis de vocês estarem fazendo, né? A gente não pede nada muito extraordinário para estar fazendo. Então, essa coisa da bolinha, pode estar fazendo amarelinha com fita durex colorida dentro de casa, giz de cera, tinta guache, né? Utilize o espaço da sua casa como um local lúdico, né? Façam cabaninhas com lençol, né? No momento de dormir ou no momento durante o dia, festa do pijama, cinema de pipoca, né? Que a gente fala de cine pipoca, mas gaste um tempo, mesmo que vocês estejam fazendo home office, mas façam esse revezamento de atenção a essa criança que está dentro de casa. Não esqueça que ao mesmo tempo que assim como você está em casa gastando esse tempo, mas que você tem as suas responsabilidades, a criança também está dentro de casa. E para ela é muito perturbador ver o pai e a mãe ou o cuidador dentro de casa, estando perto dela, mas ao mesmo tempo não estando. Então a gente pede que vocês estejam próximos, perto e dando atenção para essa criança, porque a única coisa que ela precisa é de um tempo com vocês, tá bom? Um beijo grande, até a próxima!